naquilo que futuros historiadores olharão para trás e verão como um grande evento divisor de águas. Os maçons P2, adoradores do Sol Negro e criadores, tanto do fascismo como do comunismo, estão pedindo a paz. Dizem as fontes da Sociedade Dragão Branco, SDB, White Dragon Society, WDS. Isso, com a remoção da família Rothschild do controle dos bancos centrais, significa que o mundo está prestes a entrar em desconhecidas águas históricas. Os francos maçons P2 propõem que o mundo seja governado por um triunvirato, composto pelos filhos do Sol Negro, os filhos do Grande Horus e os filhos do Dragão, segundo a proposta transmitida por Vincenzo Mazzara, um dos cavaleiros teutônicos e o mais antigo membro P2 a contatar a SDB. Como filhos do Sol Negro nos referimos aos francos maçons P2, que dão ordens ao Papa e aos 1,5 bilhões de católicos do mundo. Os filhos do Grande Horus referem-se ao olho no topo da pirâmide da nota de $1 do ZEUA, presumivelmente se referindo aos francos maçons não P2, como o rito escocês e o Grande Oriente, que exercem controle em grande parte do planeta que fala inglês e francês. Os filhos do dragão referem-se às sociedades secretas asiáticas que controlam a maior parte do leste da Ásia. Neste ponto, a maioria dos leitores, provavelmente, com razão, está horrorizada com a ideia de 3 sociedades secretas coniventes continuarem a governar o mundo em segredo. A SDB, é claro, quer que tudo seja aberto e com total participação das pessoas. No entanto, a P2 é poderosa e já nos disse com antecedência que iriam demitir o Papa Maldito, Bento XVI, e fizeram isso. A P2, também, se gabou a SDB de que era responsável por encenar o tsunami de Fukushima e o incidente terrorista com assassinato em massa nuclear de 11 de março de 2011. Nesse sentido, o fato de que agora estejam optando pela paz, significa que sabe que a rede, finalmente, está se aproximando dela. Este movimento, também, está intimamente relacionado com o anúncio de que o nazista do Quarto Reich, o Führer George H.W. Bush, está morto. Segundo fontes do Pentágono, enquanto o G20 preparava o mundo para uma redefinição monetária global, o 41º presidente Bush Sr. expirou em 3011, porque 11 mais 30 igual a 41. De fato, Bush pai morreu em junho. No entanto, o anúncio foi adiado até que todos os preparativos fossem feitos para prender os subalternos nazistas, mafiosos casarianos, como Hillary Clinton e Barack Obama, disseram as fontes. É por isso que o presidente do ZEUA, Donald Trump, em 27 de novembro, retweetou essa famosa imagem com os dizeres: agora que a conivência da Rússia é uma mentira comprovada, quando começam os julgamentos por traição? A resposta para essa pergunta, dizem fontes do Pentágono, é que as prisões em massa podem ocorrer logo após o funeral de Bush, já que a Gitmo, base naval de Guantánamo, está sobrecarregada e Trump possa iniciar com os tribunais militares, antes que os novos congressistas tenham tomado posse. Em 3 de janeiro de 2019, o anúncio oficial da morte de Bush pai é importante, porque ao contrário de outros membros de seu grupo, como Hillary Clinton ou Bush Jr., Bush pai tinha muita influência e respeito no topo do complexo industrial militar do ZEUA. Com sua morte, eles perderam a última linha de proteção. Além disso, no que diz respeito a um elogio, uma vez que os leitores podem descobrir por si mesmos sobre seu envolvimento em coisas como o assassinato de Kennedy, mencionarei apenas alguns fragmentos de inteligência original que disponho de minhas próprias fontes sobre esse homem. A primeira, vida do M6, é que quando ele foi pescar no Maine, em julho de 2007 com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, Bush propôs que eles iniciassem uma nova Guerra Fria, com a Rússia fingindo ser aliada da China, usando essa Guerra Fria como camuflagem. O G7, a Rússia e o Japão aumentariam seus orçamentos militares,
até que todos se voltassem para atacar a China e dividi-la em 6 países. Certamente, até recentemente, essa era a trama sendo seguida com toda a falsa histeria anti-russa na mídia corporativa. Além disso, francos maçons P2, em 2009 me disseram que Bush era o líder da facção que queria matar 90% da humanidade, os chamados comedores inúteis, escravizar o restante e criar um paraíso ecológico nazista. Enquanto isso, minhas fontes de arquivo X me disseram que o Bush que morreu, na verdade era o clone número 34. Como prova, me foi fornecido um link de um vídeo mostrando o velho Bush engasgando, enquanto supostamente comia sushi, mas que na verdade, estava morrendo, da mesma forma que sua esposa Bárbara, com um pano envenenado. Isso foi em 8 de janeiro de 1992. Rapidamente, foi substituído por um novo clone que já aguardava no quarto dos fundos. Uma rápida troca de clones duplos. Tudo isso antecipadamente preparado. Há alguns anos, este escritor solicitou a seus contatos da emissora pública de radiodifusão japonesa, NHK, para obter uma cópia da fita original deste incidente. Todavia, aparentemente, ela é mantida a 7 chaves. Como um comentário final, quando este escritor se aproximou de Bush Sr. para uma entrevista, me disseram que ele estava aposentado e não dava entrevistas, mas que ele sabia e apoiava o que eu estava tentando fazer. Em outras palavras, ele parece ter mudado de ideia sobre o genocídio e concordado com o plano alternativo de uma enorme campanha para consertar o planeta, seguida pela expansão humana para o universo. Isso nos leva de volta às aberturas de paz dos francos maçons P2 mencionadas acima. A P2, agora, diz que seu triunvirato proposto nos guiaria para a nova era com uma nova e já existente alta. E alta, como devem se lembrar, foi uma conferência em 1945, entre Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin, que decidiu a forma do mundo pós-guerra. Essa conferência de alta, de acordo com a P2, seria um acordo para financiar um projeto de vários trilhões de dólares, para construir uma enorme espaçonave, para nos transportar para outros planetas, como parte de um projeto já desenvolvido pela NASA. Naturalmente, as fontes da Agência de Inteligência de Defesa do ZEUA nos disseram anteriormente que NASA significa Not a Space Agency. Então essas afirmações precisam ser tomadas com extremo ceticismo. Outra coisa que a P2 disse foi que o sistema financeiro mundial foi capaz de criar dívidas financeiras de $1 americano e 40 centavos quatrilhões, contra o PIB mundial de menos de 100 trilhões dólares americanos. Este é um monstro que nenhum algoritmo de banco central pode controlar. Eles o conhecem bem, tanto o FRB, quanto o BCE, também, os chineses. Esse é o resultado de uma guerra financeira devastadora entre a Ásia e o Ocidente, levando a com acento circunflexo criação contínua de dinheiro novo de uma forma projetada, apenas, para explodir o sistema financeiro. Como oferta de paz, a P2 oferece esse bônus, apoiado por 46 mil toneladas de ouro. Apesar desta oferta de paz, o fato é que a P2 e suas sociedades secretas companheiras têm sido extremamente incompetentes em governar este planeta, tendo presidido a miséria humana, guerras intermináveis e a destruição de grande parte do mundo natural. É por isso que, em vez de aceitar seu triunvirato, precisamos continuar lutando, até que haja uma rendição total e incondicional. Nessa frente, uma grande tentativa da máfia casariana de iniciar uma terceira guerra mundial foi impedida, na semana passada. Não há nenhum milagre de Hanukkah este ano, depois que uma falsa bandeira israelense contra a marinha do ZEUA, culpando o Irã, foi interrompida, disseram fontes do Pentágono. Presumivelmente, isso tem algo a ver com a notícia de que o vice-almirante, Scott Sterney, que supervisionou as forças navais americanas no Oriente Médio,
foi encontrado morto no sábado no aparente suicídio. Este incidente, combinado com miras laser do Mossad direcionados a ele, na semana passada, significa que Trump, agora, pode estar pronto para desclassificar não apenas a FISA, mas, também, os arquivos JFK 1109 para acabar com Israel e a cabala de Bush. Dizem as fontes, Israel está contra as cordas porque sua força aérea, mísseis, cúpula de papel e lobby são inúteis, na medida em que a Assembleia Geral da ONU exige o retorno de Golão. Continuam, uma mudança de regime é esperada, tanto em Israel quanto em seu estado cliente, a Arábia Saudita, enquanto os patriotas dos dois países buscam ajuda mundial para remover Benjamin Netanyahu e seu animal de estimação, chamado Mohammed bin Salman. Dizem eles, um sinal disso foi visto quando Trump se recusou a encontrar MBS na recém-concluída reunião do G20. Além disso, a polícia israelense recomendou acusar Netanyahu por múltiplos crimes e sua queda é apenas uma questão de tempo. Fontes do Pentágono dizem que o Tribunal Penal Internacional está se juntando aos promotores argentinos, na investigação de acusações de crimes de guerra contra a MBS, a UE e a ONU, e isso pode implicar Israel, por terem neutralizado o Iêmen. O outro bandido mafioso casariano que enfrenta sua queda, é o presidente escravo de Rothschild, Emmanuel Macron. Manifestações em massa para expulsar Macron continuam furiosas em toda a França, com 84% do público apoiando os manifestantes. Os bandidos do regime de Macron estão usando agentes provocadores para criar incidentes violentos, como uma desculpa para declarar a lei marcial. No entanto, manifestantes franceses postaram vídeos que provam que os manifestantes violentos realmente trabalham para a polícia. Se Macron declarar lei marcial, os militares franceses podem ficar do lado dos coletes amarelos, os manifestantes para derrubar esse fantoche dos Rothschild, disseram as fontes do Pentágono. Fontes da oposição francesa, por sua vez, dizem que Macron contratou mais de 10 mil mercenários estrangeiros para se proteger e que os militares franceses vão usar essa incursão estrangeira como pretexto para agir contra ele. Outro fantoche criminoso de Rothschild a ser removido em breve é o ministro das Finanças japonês, Taro Aso, disseram fontes de direita japonesas. Aso enfureceu direitistas, prometendo vender todos os recursos de água do Japão para beneficiar seu genro, Alexandre de Rothschild. A eliminação de Aso já foi ordenada e se ele já não estiver morto, estará em breve, disse uma fonte de direita próxima à família imperial. A prisão do presidente da Nissan, Carlos Ghosn, faz parte da campanha para remover a influência Rothschild francesa daquele país, disseram fontes. Trump disse ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no G20, que defendia um Japão forte no reequilíbrio da aliança Nissan-Renault, disseram fontes do Pentágono. Como o PIB do Japão é quase o dobro do da França e como a capitalização de mercado da Nissan é quase o dobro do da Renault, a França será forçada a vender ou reduzir sua participação, acrescentam. Finalmente, também, há uma espécie de batalha esotérica no estilo californiano envolvendo armas de energia dirigida, DEO, acontecendo na Austrália. A inteligência australiana nos enviou as imagens a seguir do que parece ser um enorme ataque DEO, iniciando incêndios em Queensland. Definitivamente, as coisas estão esquentando e podemos esperar muito mais, enquanto a batalha para a libertação da humanidade se enfurece em direção à vitória e à libertação da escravidão da dívida babilônica para uma nova era dourada.